A gente já podia até entrar você colocou a pauta em outra posição, mas eu gostei do assunto que você colocou para a pauta. A gente já podia, você pegou o último assunto, a gente já podia falar desde já. Mundial de Clubes esfrega em nossa cara diferenças gritantes e o responsável é o poder financeiro. Cara, eu vou falar um negócio para você, Miguel. Grande tópico que você colocou, mas é o seguinte, meu irmão. Eu vi o Bayern jogando antes do Flamengo, que levou o Bayern, que o Bayern não é tão bom, né? Então, o Bayern estava na baba do boi cansado na, 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 na fase de grupos, né? Que o que mata numa Copa, né, é que não tem dois jogos, né? Essas copinhas assim, Copa do Mundo, Copa Mundial de Clubes, ela só tem um jogo, um jogo de. Se tivesse dois jogos contra o Bayern, meu irmão, a gente viraria essa parada aí. Tenho certeza que a gente viraria. O Flamengo jogou para frente, Miguel. E o Bayern jogou naquele sufoco, jogando ali, ó, jogou abafando o Flamengo, e o Flamengo errou na saída de bola. A gente falou tanto isso aqui, mas agora nada mais vai mudar. Mas eu tenho certeza, se fosse jogo cá e jogo lá, irmão, aí a coisa ia complicar para eles. Mas aí, você deixou esse tópico. Então, para você, Miguel, o Mundial de Clubes esfrega em nossa cara diferenças gritantes e o responsável é o poder financeiro? Diga lá. Ah, cara, quando você pede para fazer algumas pautas aí, a gente faz as pautas com lágrima nos olhos, cara. Dói o coração fazer umas pautas dessa daí, cara. Mas vai fazer o quê? Aquela história, tipo, a verdade dói às vezes, mas não é nenhuma espírito de vira-lata, né? Que a gente está falando bastante sobre isso Complexo aqui, de vira-lata. complexo de vira-lata. Porque, cara, vamos lá, o Flamengo, ele venceu o Mundial de Clubes, o Flamengo é campeão mundial, foi campeão em 81. O Flamengo Sim. foi campeão em 81, gerou até musiquinha até hoje. Em dezembro de 81, botamos os ingleses na roda, né? Os ingleses ficaram na roda lá porque o Flamengo amassou o Liverpool. Ok, ótimo, sempre será lembrado. Méritos total para o Flamengo. Naquele momento, o Flamengo, sem dúvida, era a equipe do mundo. Bateu de 3-0 com sobra, goleou os ingleses lá. Ótimo, excelente, histórico, eterno. Em 82, 83, em 84, em 85, nos anos 90, começo de ano 2000. Por que não ganhou mais? Por que será? Será que foi azar as outras vezes? Foi azar que o Flamengo não ganhou de novo? Em 2019, foi apenas azar aquele gol do Firmino na prorrogação? E o Flamengo fez um grande jogo contra o Liverpool em 2019. Mas, cara, Sim. é muito tempo para falar que foi só azar. Será que foi só azar? Ou porque realmente os clubes europeus, os top 5, 6 da Europa, eles têm mais dinheiro? Um amigo hoje, no grupo, postou a seguinte frase: ah, mas eles são tão bons assim mesmo? Ah, será que eles são tão bons assim? Eles vêm aqui contratar os nossos jogadores, porque se a gente fosse ruim, eles não viriam aqui. Evidente. Se você tem grana, você contrata jogadores só do seu país ou você contrata jogadores do mundo todo? Se você tem muita grana, evidentemente você vai buscar os melhores jogadores, não importa onde eles estejam. Não importa quais países eles estejam, você vai lá e vai contratar esses jogadores. É exatamente isso o que esses clubes da Europa, os que têm os top 6, 7 maiores do mundo, é exatamente o que eles fazem. Eles vêm aqui no Brasil, pegam o jogador na barriga da mãe e leva para a Europa. Por quê? Porque eles têm dinheiro, eles têm grana. O João Pedro, que fez gol no Fluminense, João Pedro, jogador do Chelsea. Sim. Sim. O João Pedro era da base do Fluminense, ele era de Xerém. Ou seja, por que o Fluminense não conseguiu manter esse jogador aqui? Segurar, reter. Por que o Fluminense não conseguiu reter esse jogador aqui? Porque vem um clube da Europa com uma mala de dinheiro, o menino quer ir embora, a família do moleque quer ir embora, o clube quer vender para fazer dinheiro e não tem como segurar. É impossível competir com a grana que eles têm. Logo, as equipes são mais fortes. E isso explica, isso esfrega na nossa cara, quando tem um Mundial igual a esse, esfrega a diferença gigantesca
que tem de um clube para o outro. Isso aconteceu com Flamengo e Bayern de Munique, aconteceu com agora Chelsea e Fluminense. O Chelsea foi melhor do que o Fluminense o jogo todo. Em nenhum momento o Fluminense tentou, pensou na possibilidade de ganhar o jogo, ou de pelo menos empatar. O Chelsea foi melhor que o Fluminense o jogo todo. Não deu muito cheiro. O Flamengo, tá bom, o Flamengo tentou atacar o Bayern de Munique, legal, tentou atacar o Bayern de Munique, mas tomou 2 gols com menos de 10 minutos. Mas foi azar? Mas azar é se acontecesse, se o Flamengo tivesse vencido mais mundiais de 81 para cá. Eu falo Flamengo, não é só o Flamengo não, tá? Outros times sul-americanos também. Outras equipes sul-americanas também. Dói o coração falar. Por exemplo, só para fechar, o Corinthians, por exemplo, foi o último campeão sul-americano do Mundial. De 2007 para cá, já vai quase 20 anos. Faz a conta aí, 7, 17, 27. Quase 20 anos. De 20 anos para cá, só um sul-americano venceu o Mundial, que foi o Corinthians do Tite em 2012. Isso é sorte? É só sorte dos europeus? E você que conhece muito mais dessa parte do que eu, será que não teve nenhum ano de positividade para os sul-americanos vencer? Será que um aninho, ou só um ano, só naquele ano que o Corinthians foi campeão em 2012, que os deuses do futebol, que o universo foi a favor do Corinthians e ele foi campeão em 2012? Só um, de 2007 para cá. Então, assim, é complexo. E só para fechar, o Flamengo esse ano, ele enfrentou Picos da Copa do Brasil. Foi esse ano ou foi o ano passado? O Flamengo jogou com Picos do Piauí. Um time modesto do Piauí, que deve estar na 3ª ou 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Quando o Flamengo joga contra o Picos do Piauí, quem é que é o malvadão? Quem é o predador quando o Flamengo joga com o Picos do Piauí? Imagina o torcedor do Picos lá, cara, vou pegar o Flamengo na Copa do Brasil, cara, desesperador. Como que eu vou fazer pegar o Flamengo na Copa do Brasil? Tem alguma chance de ganhar do Flamengo? O Flamengo é Pix. Então, você tá entendendo? Você tá entendendo, né? Não vou falar isso aí pra dar problema. Depois que você falou do Juninho, eu não falei mais essas coisas. Falou do Juninho, eu não falei mais essas coisas. Então, quando o Flamengo joga contra o Picos do Piauí, lá, o time modesto do Piauí, o torcedor do Piauí fica desesperado. Que aí, vamos tomar de 5, de 3, joga se defendendo ou vai pro ataque? Então, o Flamengo jogou com o Bayern. Quando o Flamengo joga com o Bayern de Munique, infelizmente, é quase a mesma coisa. Dói o coração dizer, mas é quase a mesma coisa, porque a diferença é muito brutal, é gigantesca. E o Mundial serviu para esfregar na nossa cara essa diferença entre os top 6, 7 da Europa contra os times. É mais ou menos assim, só para fechar. Uma equipe com jogadores com superpoderes contra uma equipe com jogadores normais, com jogadores que são apenas jogadores. O que acontece? Se você parar para pensar, Miguel, os caras estavam reclamando do calor e do fim do campeonato deles, que eles estavam na baba do boi cansado, aquela coisa toda. Mas você mesmo já tinha falado aqui que o favorito é o europeu por conta dessas coisas que você acabou de falar. E que se os times europeus, em suma, se os times europeus fossem basicamente times montados com europeus, eles seriam piores do que a gente, correto? Sintetizando. Exatamente. Mas aí que tá. Como eles têm o poder, a grana, e isso foge do futebol, gente. Foge do futebol, porque assim, são economias, são países que são economias mais fortes do mundo e, evidentemente, os seus clubes também são os clubes mais poderosos do mundo. Uma coisa está conectada com a outra. Esses clubes mais poderosos do mundo, eles têm a grana para contratar todos os jogadores ao redor do planeta. E aí, consequentemente, eles montam esquadrões, montam equipes muito mais fortes do que qualquer outra equipe da parte periférica do planeta. E aí não dá para bater de frente. Foge um pouco até do futebol. Tipo, e detalhe, aí você pega os europeus, dos clubes da Inglaterra, que tem muito americano investidor lá, dono de clube na Inglaterra, e tem muito árabe dono de clube na Inglaterra. E na França também, o próprio PSG, o dono é árabe. O Manchester City, o dono é árabe. O Newcastle da Inglaterra, o dono é árabe. Então, além deles já ser... Esses clubes, eles já estão nos países de primeira linha. Aí vem sheiks para colocar mais dinheiro ainda nos clubes deles. Então, cara, assim, fica um negócio, uma disparidade
inalcançável, sabe? Não dá para alcançar. Economicamente falando, isso é impossível. E aí o Mundial deixa isso escancarado. Então, aquele negócio que a gente colocou aí no título, né? Quem tem seu Mundial, que guarde, que lamba os beiços, que lamba os beiços. Então, vou falar só uma musiquinha para vocês, né? E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial. Ah, meu irmão, mas eu vou falar para vocês, eu acredito no Mundial no fim do ano, tá? É o Flamengo ganhando a Libertadores, é o Flamengo ganhando a Copa do Brasil, é o Flamengo hoje líder do Brasileirão e possivelmente postulante ao Enia Campeonato Brasileiro. E eu não quero saber mais de nada. Hoje meu irmão, que é vascaíno, esteve aqui em casa, né? Aí ele estava falando comigo, não, porque vocês comemoram a Copa Toyota. Eu falei, isso aí, irmão, era o campeonato mundial. Então, a gente tem um campeonato mundial. E eu não preciso dizer nada, eu não preciso mandar cartão de visita para apresentar o Zico, ou para apresentar o Adílio, ou para apresentar o Júnior, o Capacete, o Nunes, né? Eu não preciso, porque os caras eram o melhor time do mundo. E assim, vou falar uma coisa para você, tá, Miguel? Os caras ficaram reclamando que eles estavam no final da temporada deles, cansados. Deu no que você falou, vai dar o europeu na final. Exatamente, para enganar, né? Mas vai dar europeu. PSG e Chelsea. Na minha opinião, o PSG é o cara, né? O PSG aí, na minha opinião, é o favorito. Agora, vou falar uma coisa para vocês de casa, Miguel também. Se por acaso o Chelsea for campeão, o Flamengo é campeão moral. O Flamengo é campeão moral, que empurrou 3 sem pena nele. Na verdade, o Flamengo tirou o pé. Se o Flamengo, se o Chelsea ganha esse campeonato aí, que eu acho difícil peitar o PSG tá o aço, mas esse jogo eu vou para ver. Assim, inclusive eu estou até pensando em fazer uma live, Miguel, no domingo. Bora. Aí o que acontece? Se o Chelsea for campeão, irmão, o Flamengo foi o único brasileiro que ganhou do Chelsea. Vou falar até mais. Eu acho que foi o único que ganhou do Chelsea. Nos últimos 9 jogos, o Chelsea, nos últimos 9 jogos, ele só perdeu um e foi para o Flamengo. Ele jogou com o Manchester. Um desses jogos foi contra o Manchester da Inglaterra, que é um dos bichos passados. Tudo bem que a fase do Manchester, os Diabos Vermelhos, está difícil.